Olá, família, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que ecoa através dos séculos. Uma história sobre coragem, fé e o poder de Deus diante do impossível. É uma mensagem que tenho certeza vai falar diretamente ao seu coração. Então, prepare-se, abra sua mente e vamos mergulhar juntos nessa jornada. Imagine a cena, um vale, um campo de batalha. De um lado, um exército inteiro paralisado, tremendo de medo. Do outro, um homem que parecia mais um monstro do que um ser humano. Um gigante com quase 3 metros de altura, coberto por uma armadura de bronze que brilhava sob o sol, carregando uma lança tão pesada que a maioria dos homens mal conseguiria levantar. O nome dele era Golias, um campeão, um guerreiro filisteu que parecia de fato invencível. Durante 40 longos dias, pela manhã e à tarde, a rotina era a mesma. Golias avançava e, com sua voz que soava como um trovão, desafiava o exército de Israel. Ele gritava, zombava, humilhava o povo de Deus. Escolham um homem, que ele desça e lute comigo. Se ele me vencer, seremos seus escravos. Mas, se eu o vencer, vocês serão nossos. E a cada palavra, o medo se aprofundava. Os soldados mais valentes, os guerreiros mais experientes, todos se encolhiam. Ninguém ousava responder ao desafio. O silêncio deles era a vitória diária de Golias. A esperança parecia ter abandonado aquele vale. Mas então, quando o desânimo era quase absoluto, algo muda. Uma nova figura surge no acampamento. Não é um soldado condecorado, não é um estrategista de guerra. É um jovem, quase um menino. Um pastor de ovelhas, de pele bronzeada pelo sol do campo, com as mãos calejadas de cuidar do rebanho. Ele chega trazendo pães e queijos para seus irmãos que estavam no exército. O nome dele era Davi. A música se torna um pouco mais curiosa e esperançosa. Ao chegar, Davi ouve o grito do gigante. Ele vê o medo estampado no rosto de todos. Mas, diferentemente dos outros, algo dentro dele não se acovarda. Ele não vê apenas um gigante invencível. Ele vê um inimigo desafiando o Deus vivo. E uma pergunta sai de seus lábios, cheia de uma indignação santa. Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? As pessoas ao redor o olham com espanto. Seu irmão mais velho o repreende, o acusa de orgulho, de ter vindo apenas para assistir à batalha. Mas Davi não se abala. As palavras dele chegam aos ouvidos do rei Saul, que, desesperado, manda chamá-lo. Diante do rei, o jovem pastor diz com uma convicção surpreendente que ninguém desanime por causa dele. Teu servo irá e lutará com este filisteu. Saul olha para aquele jovem franzino e tenta dissuadi-lo. Você não pode ir contra ele. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Saul tentou colocar sua própria armadura em Davi. Um capacete de bronze e uma couraça pesada. Mas Davi mal conseguia se mover. Aquela armadura não era dele. Aquela proteção não era a que ele conhecia. Ele atirou e disse: não posso andar com isto, pois não estou acostumado. Em vez disso, Davi pegou o que conhecia. Seu cajado na mão, ele desceu ao riacho e escolheu 5 pedras lisas. 5. Colocou-as em seu alforje de pastor, e com sua funda na mão, ele começou a caminhar em direção ao vale, em direção ao gigante. A música cresce em tensão e propósito. Enquanto os guerreiros experientes olhavam com desprezo e pena, Davi não estava sozinho. Dentro de seu coração, uma conversa com Deus acontecia. Ele se lembrava das vezes em que um leão ou um urso atacou seu rebanho. Ele não tinha um exército para ajudá-lo. Era apenas ele, seu cajado e sua fé. E ele dizia para si mesmo: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Os outros viam um menino indo para a morte. Eles o chamavam de sonhador, de tolo, talvez até de louco.
Mas Davi sabia de algo que eles haviam esquecido no meio do medo. Quando Deus te escolhe, quando a unção de Deus está sobre a sua vida, o tamanho do inimigo não determina o resultado. A presença de Deus já garante a vitória. Som de passos se aproximando no campo de batalha, a música fica mais épica. Golias viu Davi se aproximando e o desprezou. Ele viu um menino ruivo de boa aparência e se sentiu insultado. Sua voz ecoou pelo vale mais uma vez, cheia de fúria. Por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedras? E ele amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Aquele era o momento da verdade. O momento em que o medo poderia ter paralisado qualquer um. Mas a resposta de Davi não veio de sua força física, mas de sua convicção espiritual. Ele olhou nos olhos do gigante e declarou a sua fé para que todos ouvissem. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, continuou Davi, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E todos os que estão aqui saberão que não é com espada ou com lança que o Senhor salva, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. E naquele instante o tempo pareceu parar. Davi correu em direção à linha de batalha. Ele pegou uma pedra de seu alforje, colocou-a na funda e a girou. O ar zuniu, e o impossível aconteceu. Breve silêncio, seguido pelo som de um zunido rápido e um impacto surdo. Depois, o som de uma multidão em choque e, em seguida, uma celebração explosiva. Uma pedra, apenas uma, lançada com uma mira guiada pela fé, e ela se cravou na testa do gigante. E aquele colosso, aquele símbolo do medo e da opressão, caiu com o rosto em terra. O silêncio chocado durou apenas um segundo. O exército de Israel, que antes estava paralisado pelo medo, viu seu inimigo no chão e soltou um grito de guerra. Eles começaram a correr, a perseguir os filisteus, que agora fugiam apavorados. O que era uma derrota iminente se transformou em uma vitória esmagadora. O que era vergonha se tornou um testemunho eterno do poder de Deus. Veja bem, Davi não venceu porque era mais forte. Ele não venceu porque tinha uma estratégia militar melhor. Ele venceu porque acreditou, com cada fibra do seu ser, que Deus estava lutando por ele e através dele. E essa, meu amigo, minha amiga, é a lição poderosa que o Espírito Santo quer nos lembrar hoje. Talvez você esteja enfrentando um gigante na sua vida. Pode não ser um guerreiro de 3 metros, mas pode ser um diagnóstico médico assustador. Pode ser uma dívida que parece impagável. Pode ser um vício que te aprisiona, um problema familiar que tira o seu sono, ou uma depressão que tenta roubar a sua alegria. Esse gigante pode estar gritando mentiras no seu ouvido todos os dias, dizendo que você é fraco, que você vai falhar, que não há esperança. Mas a mensagem de Davi para você hoje é esta: não é o tamanho do seu gigante que define o resultado da sua batalha. É o tamanho da sua fé no Deus que luta com você. Você pode se sentir pequeno, despreparado, sem a armadura certa. Mas você não precisa da armadura dos outros. Você precisa usar o que Deus já te deu. A sua fé, a sua história com Ele, as lembranças das vezes em que Ele já te livrou do leão e do urso no passado. Então, quando o medo vier te paralisar, lembre-se de Davi. Quando o inimigo gritar e te humilhar, lembre-se de quem te chamou e te ungiu. E quando tudo ao seu redor parecer impossível, lembre-se: se Deus te escolheu para essa luta, é porque a vitória já está decretada. O inimigo não tem a menor chance. A trilha musical se torna grandiosa, épica e cheia de esperança. Sabe por quê? Porque a mesma mão poderosa que guiou aquela pequena pedra até a testa do gigante é a mesma mão que hoje te sustenta.
é a mesma mão que te protege, que te guia e que te faz mais do que vencedor. Você não luta sozinho. A batalha pertence ao Senhor. Apenas confie, avance e veja o seu gigante cair. Quando Deus te escolhe, o inimigo cai. Acredite nisso. Muito obrigado por assistir até aqui e por permitir que essa palavra entrasse em seu coração. Se esta mensagem te abençoou, por favor, deixe o seu amém nos comentários, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precise ouvir isso hoje. E claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas próximas mensagens. Que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima.